Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos tratar do veto da Igreja e da posterior liberação da imagem do Cristo no filme do diretor José Padilha, que integra o longa Rio, Eu Te Amo. Para discutir o assunto, convidamos o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, o cineasta Jorge Duran e o crítico de cinema da Folha de São Paulo, Inácio Araújo. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Uma unanimidade no país das divergências. O escritor sofisticado que chegava ao leitor com a maior simplicidade. O poliglota que verteu para o inglês sua própria obra. Jornalista empolgado e intelectual refinado. O baiano mais carioca com a mais gostosa gargalhada do país. João Ubaldo Ribeiro não se foi. Está aqui para sempre. Quando o Nilton Santos fez o gol dele, eu estava dando descarga no banheiro. E meu pai, toda vez que o Brasil ia pro ataque, descarga! Eu tinha que correr. Eu tinha que correr pro banheiro. É uma confusão. Evaporou a hospitalidade? A receptividade aos visitantes está esquecida? Na hora em que deveríamos mostrar uma ausência de preconceitos, a escolha do novo chefe da comissão técnica da CBF segue os velhos padrões de exclusão. A primeira enquete popular sobre as características do novo técnico da seleção priorizou a questão da nacionalidade. Deve ser brasileiro ou estrangeiro. O resto ficou em segundo plano. Se o presidente da CBF ainda chama os estrangeiros de gringos, não se pode esperar outra atitude dos pesquisadores do Datafolha. E este presidente da CBF é o responsável pela era Dunga 2. Em vez de 7-1, o placar será, desta vez, 14-2. A Primeira Guerra Mundial começou com 2 tiros de pistola e agora é a vez dos mísseis. Só uma imprensa integralmente pacifista pode acabar com esta loucura. Você já pode participar do debate ao vivo com sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. O dia de ontem, 21 de julho de 2014, tem todas as condições para entrar em nossa história política. Avançamos institucionalmente, mas nada a ver com política partidária ou disputa eleitoral. Com 125 anos de existência, nossa república era nominalmente secular, mas na realidade a separação entre igreja e Estado era fictícia, como também é fictícia a ideia de que a atual Carta Magna é inspirada nos princípios laicos. Ontem, começamos a desconstruir essas fantasias e ilusões e a construir a etapa mais complicada e mais séria do sistema democrático, a garantia do direito fundamental de crer e de descrer. Quando a Arquidiocese e a Vicariato do Rio de Janeiro reconheceram de forma inequívoca que não tem o direito de cercear a liberdade de expressão e que o símbolo do Redentor, não obstante o seu valor devocional, é um bem da sociedade, da cidade, do país e da humanidade, nossa democracia começou a tornar-se adulta. A tolerância deixou de ser retórica, adjetiva, é agora concreta, substantiva. Efeméride duplamente importante, porque este avanço resultou da coragem cívica de um dos 3 jornalões nacionais, o diário O Globo, historicamente submisso às percepções, interesses e dogmas da Igreja Católica. Quando se sabe que a Santa Inquisição impediu durante mais de 3 séculos que funcionassem tipografias e circulassem periódicos impressos
em nosso território, é possível avaliar a importância tanto do avanço proporcionado pelo globo, como do recuo assumido pela Cúria. Tempos novos, de verdade. Alvo da polêmica entre a Igreja Católica e a produção do filme Rio, Eu Te Amo, a imagem do Cristo Redentor foi vista por cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta durante a final da Copa do Mundo. No centro do debate está uma cena do episódio Inútil Paisagem, dirigido por José Padilha. Durante uma crise existencial, um piloto de asa delta voa até a estátua para reclamar dos problemas da cidade e da sua vida amorosa. No final da sequência, ele dá uma banana para o Cristo. Forte ou fraco, contestatório ou não, o diálogo, primeiro, ele representa um diálogo que acontece não só no âmbito da relação com uma estátua, mas sobretudo no âmbito da relação dos fiéis ou dos infiéis com um símbolo religioso. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, que administra o monumento e detém os direitos de imagem, inicialmente considerou a sequência ofensiva. Dentro do monumento há uma capela. O diretor do filme alegou que o veto é uma forma de censura e que a imagem é mostrada como um símbolo do Rio de Janeiro e não religioso. É um caso de censura, né, da coisa pública. E é uma tentativa, evidentemente, da igreja, dos poderes que a envolvem no Rio de Janeiro, no Brasil, de impedir uma relação, né, até contemplativa e reflexiva. Então, cobre o Cristo logo, né, bota uma porta ali e torna que se torne o Cristo um ícone, um santuário dentro de uma igreja. Depois de um embate que durou semanas, a igreja concluiu que não houve desrespeito e autorizou a exibição da imagem. O jornal O Globo deu destaque ao caso, enquanto a Folha de São Paulo apenas registrou o assunto e o Estado de São Paulo sequer noticiou a proibição. O Globo apenas refletiu uma estupefação que foi geral no Rio de Janeiro sobre o uso de uma imagem que não pertence à Arquidiocese tão somente, é um símbolo que pertence à cidade do Rio de Janeiro. Nós somos um jornal laico, obviamente, como todos os jornais do Brasil, jornais grandes do Brasil. E hoje, recentemente, a gente criou uma nova editoria chamada Sociedade, onde a gente tem 3 colunistas de religião se revezando nas páginas do jornal. O Frei Beto, que reflete os pensamentos da Igreja Católica, uma monja budista e um evangélico que discutem, uma vez por semana, as questões da religião. Para nós não é nenhum tabu religião. Eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o monumento é amplamente associado à imagem da cidade e já protagonizou outras polêmicas. Não é a primeira vez que o Globo reflete censura ao Cristo. No carnaval no início dos anos 90, o Joãozinho 30 teve uma imagem do Cristo Redentor, que não é a imagem do Cristo, mas a imagem do Cristo Redentor, que é o símbolo do Rio de Janeiro, também censurada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. E depois ele saiu com uma alegoria maravilhosa do Cristo coberto por trapos, né, na Marquês de Sapucaí. E o Globo, naquela ocasião, deu tanto destaque àquela censura da Arquidiocese quanto hoje. O veto ao filme do Padilha se inscreve assim numa galeria de intolerâncias, né, históricas, né, que a Igreja tem perpetuado e perpetrado ao longo da nossa história recente. Basta lembrar da proibição do filme do Godard, né, Je vous salue Marie, quando houve a Última Tentação de Cristo, também houve algum movimento cristão, católico, né, para barrar o filme, quando o filme é absolutamente católico, é absolutamente cristão. E no caso do Cristo Redentor, inclusive, por mais que ela detenha os direitos autorais, né, cedidos pelos autores originais do projeto,
por mais que ela detenha esses direitos, o Cristo já faz parte, inclusive, do patrimônio cultural e do povo, patrimônio histórico do povo brasileiro. A interferência da religião é um problema que atinge a imprensa no mundo todo. Para o secretário-geral dos Repórteres Sem Fronteiras, é uma ameaça à liberdade de expressão. A few months ago, Reporters Without Borders published a report about this notion of blasphema, how it is used in many countries with really different religion, Islamist ones, Christian ones, to restrict information. Religion is not only used to restrict freedom of opinion, freedom of expression, but the ability of reporters, journalists to investigate the power, the government, the society. And really, it's terrible when religious groups or religious ideologies succeed to prevent journalists from doing their job. It's the social function of journalism to tell the world as it is, not to tell it as some people would like it to be. Ministro Carlos Aires Brito, em primeiro lugar, quero dizer que nós estamos com saudades. Há muito tempo que não ouvimos, não lemos essa sabedoria, essa ponderação, essa consciência, esse cuidado. Então, eu estou especialmente feliz em tê-lo aqui de volta e para ouvir a sua opinião, mais do que abalizada, sobre essa questão tão importante como a separação entre igreja e Estado, num momento em que nós estamos aí, como sempre estamos vivendo, guerras religiosas, guerras com pretextos religiosos, e assim eu tenho a impressão de que nós estamos hoje tratando de uma questão de grande atualidade. E, antes de tudo, eu queria ver a sua opinião sobre esse episódio, que felizmente ou aparentemente está encerrado, mas ele não aconteceu por acaso, né? Pois é, Dines, também saudoso de você, viu? Da sua reconhecida sapiência e do seu convívio sempre cordial, sempre ameno, embora incisivo nas horas certas. Eu tendo a ver o problema pelo ângulo da Constituição, pelo ângulo do direito. Não quero ser formalista, não, mas como essa matéria, religião, crença, liberdade de expressão, né, toda essa matéria tem lastro constitucional, eu prefiro ver o assunto pelo prisma conceitual da própria Constituição. E a Constituição realmente cuida de liberdade de crença, num sentido religioso mesmo, de religação da criatura ao Criador, já no inciso 6º do artigo 5º, como expressão da liberdade, e liberdade fundamental. Mas ao lado, no mesmo dispositivo, que também cuida de liberdade de consciência. E consciência aí é num plano não transcendente, mas num plano imanente. É a compreensão que todos nós temos da vida, do mundo, de nós mesmos, uma espécie de cosmovisão, de mundividência, e consciência como fruto, o resultado, né, dessa funcionalidade, digamos assim, otimizada do pensamento e do sentimento. Então, os dois valores, as duas liberdades convivem. A liberdade religiosa, de crença, e a liberdade de consciência. Não é a religião que vai infletir, não é, criticamente sobre a liberdade de expressão, de pensamento, de informação. É o contrário. A liberdade de informação, de pensamento, de expressão é que inflete, incide sobre a liberdade religiosa. Para elogiá-la, para censurá-la, para criticá-la. Me parece que a vontade objetiva da Constituição é essa. Jorge Duran, você já está aqui há muito tempo, chileno, já está aqui no Brasil. 42 anos. 42 anos, portanto, pelo menos
brasileiro e, antes de tudo, sul-americano, que é uma realidade também da qual nós fazemos parte. Como é que você vê esse episódio? Quer dizer, aparentemente, é uma coisa pequena, a igreja vetou e está acabado. Ninguém ousou contestar juridicamente, como, aliás, sugere o ministro Aires Brito, ninguém contestou, retiraram o trecho vetado e pronto. Bom, não seria a primeira ocasião que ocorre isso no Brasil, mas acho realmente preocupante, porque a interpretação da igreja sobre o evento me pareceu, não vou usar a palavra pesada, não quero usar uma palavra, uma interpretação incorreta, até porque me pareceu evidente que a relação daquele homem com aquele Cristo só pode se dar porque ele tem uma profunda fé, claro. Porque tem um sentimento muito profundo da necessidade desse homem que está chamado Cristo na pedra, está dando força para ele, está sustentando, e de pronto diz, como diz assim, por que me abandonaste? E por que abandonaste os outros também? E isso tem a ver com os filmes do Padilha, que são todos filmes de alguma forma preocupados com os homens, com o brasileiro, né? Indagando sobre o Brasil, a realidade do Brasil e a realidade do homem brasileiro, que é evidente na trajetória dele. Portanto, diria que a igreja não viu o aspecto principal, trata-se de um homem que acredita. Um homem que acredita e que parece que blasfema, mas na verdade não está blasfemando, está deixando transparecer seu mais profundo sentimento de abandono dele e dos outros. Pois é. Inácio Araújo, aqui eu queria a sua opinião, não apenas como crítico de cinema, mas também como romancista, como pensador, como intelectual. O que é curioso é que, não fosse o Globo, esse episódio ia render no resto da imprensa uma notinha lá no Caderno de Cultura. Estamos conversados. O que surpreende mesmo é que foi o Globo, que é um jornal tradicionalmente devoto, levantou isso com uma firmeza inédita, não é? O resto da imprensa foi... O Estadão nem mencionou, a Folha mencionou, assim, mais ou menos por obrigação, publicou o artigo do Padilha. Mas você não acha que a sociedade brasileira tem medo de tocar nessas coisas que são fundamentais, o direito fundamental do homem, não é? Eu estou de acordo. Quer dizer, existe uma tensão sempre muito, muito forte entre o que acontece na lei e o que acontece na sociedade, enfim, né? Quer dizer, embora você tenha, teoricamente, um Estado laico, a interferência da religião, e em particular da religião católica, é muito grande na sociedade brasileira, né? Como as pessoas falaram extensamente, mais ou menos tudo que eu poderia falar a esse respeito, eu vou voltar um pouquinho às últimas eleições presidenciais, quando um tema central que todo mundo teve que abordar era se você é a favor ou contra o aborto, isso não em função da saúde pública, por exemplo, mas em função do que dizia a igreja a respeito. Quer dizer, me parece que, embora exista essa separação teórica entre Estado e igreja, é uma questão de a sociedade se colocar e lutar para que ela seja efetiva mesmo, né? Porque é uma interferência desagradável e as interferências religiosas, eu acho que não apenas aqui no Brasil, como no mundo inteiro, elas têm se tornado muito ostensivas, cada vez mais ostensivas, em Israel, no Irã, enfim, em vários lugares, e me parece uma atitude fundamentalista, eu diria uma atitude fundamentalista da igreja, né? Vai cuidar dos seus problemas, que não são poucos, né? Em vez de vir com essa bobagem, né? Bom, mas são essas bobagens que têm causado, ao longo da história, né, as cruzadas, mortandades, queimar bruxas e tudo isso, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos no círculo das pessoas que pensam um pouquinho, não é?
não, vamos virar, ó, vamos tentar recomeçar em novas bases, afinal, o mundo racional, o mundo que pensa, que tem o livre-arbítrio, tem que fazer certas decisões. Mas nós vamos fazer uma breve pausa e o observatório volta dentro de instantes. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje faz uma análise do veto da Igreja ao filme do cineasta José Padilha. Para o biógrafo de Getúlio Vargas, o ex-presidente somente utilizou a religião como estratégia política. O Cristo Redentor foi inaugurado em 31, ou seja, o Getúlio tinha chegado ao poder em 30. Né? Portanto, ele estava recém-chegado ao poder, a obra vinha, logicamente, de governos anteriores, já havia algum tempo que estava sendo construída, mas coube ao Getúlio a inauguração. E o curioso disso é que o Getúlio sempre se disse um homem cético, né? Inclusive há um discurso de formatura na Faculdade de Direito, que ele foi o orador da turma, e na ocasião ele disse que o cristianismo era um dos sintomas do atraso da humanidade, que a religião, né, era responsável pelo fato de que a humanidade não teria evoluído o ponto que ela deveria ter evoluído. Então esse mesmo Getúlio, um anticlerical na juventude, um homem sempre cético, né, coube a ele fazer essa inauguração. E ao lado do cardeal Dom Sebastião Leme, né, e é interessante notar a utilização política que o Getúlio faz, não só do Cristo, como da própria religião, né, naquele momento. Ele faz um trabalho de aproximação gradativa, né, com a Igreja, e é ele também, né, junto com o mesmo cardeal, que nesse mesmo ano da inauguração do Cristo institui e sagra a Nossa Senhora de Aparecida como a padroeira, né, oficial do Brasil. Então, nesse mesmo momento, ele utiliza, né, desses símbolos cristãos, né, e muito numa estratégia política muito pensada, de combate, inclusive, ao avanço das esquerdas daquele momento, no movimento sindical. Ministro Aires Brito, antes de lhe fazer a pergunta, eu tenho uma explicação a dar ao senhor e também aos telespectadores, que não está presente aqui um representante, a voz, ou um intérprete, um porta-voz de alguma entidade religiosa. Não foi por falta de convite. Assim que o episódio foi denunciado pelo Globo, em 8 de julho, nós corremos atrás e as diversas instâncias da hierarquia católica aqui no Rio de Janeiro preferiram não se manifestar. Então, e depois que houve esse retrocesso, que foi ontem, esse recuo da Igreja, então, mais uma vez, eles deram uma nota oficial e o assunto estava encerrado. Por essa razão, não podemos ter aqui uma voz que seja formalmente intérprete do pensamento católico ou que seja, digamos, próxima ou tente mediar isso, não é? Agora, a pergunta que eu quero lhe fazer tem um pouco a ver com isso. É que as coisas são tão intrincadas no Brasil, quer dizer, tudo tão clandestino. Por exemplo, o cardeal arcebispo aqui do Rio de Janeiro, Dom Tempesta, né? Urani Tempesta, uma figura, não conheço pessoalmente, mas muito preparado, muito estudioso até dos problemas de comunicação. Aliás, todo homem contemporâneo deve estudar comunicação. Mas ele foi escolhido e ele é o presidente do Conselho de Comunicação Social. Esse conselho é um órgão auxiliar do Senado Federal, que tem uma grande importância. Aliás, ele foi previsto na Constituição de 88, demorou muito para ser completado, finalmente começou a funcionar e logo em seguida ele foi desativado. Mas agora, numa tentativa de reativar esse conselho, que é extremamente importante, não tem poder, mas tem capacidade de refletir, de ecoar, escolheram o Senado Federal, a mesa do Senado, da qual não está ausente o
o ex-presidente Sarney, José Sarney, escolheu D. Orani Tempesta como presidente do Conselho de Comunicação Social. Ora, o Conselho é o órgão que vai falar em defesa da liberdade de expressão. E o presidente desse Conselho também, além dos seus atributos pessoais, ele representa uma parte da cidadania brasileira, parte essa que, nesse momento, teve um papel, digamos, não inteiramente simpático, tanto que precisou voltar atrás. Agora, tudo isso é clandestino, ninguém sabia que ele foi escolhido e ninguém mencionou isso quando surgiu o veto. Quer dizer, o país vive duas realidades, uma formal e a outra são as coisas dos bastidores, dos corredores. Como é que o senhor vê isso? Eu sempre vejo com preocupação esses conselhos em matéria de liberdade de imprensa, porque o fato é que a Constituição, no artigo 220, no capítulo da comunicação social, consagrou a liberdade de imprensa em plenitude, dizendo assim textualmente, é plena a liberdade de comunicação jornalística, observado apenas o disposto nesta Constituição e não na lei. Então, na verdade, você, quando abriu o programa, disse muito bem, nós vivemos hoje uma democracia bem mais madura, porque ela se tornou e se torna cada vez mais uma espécie de irmã siamesa da liberdade de imprensa. Eu diria até, lembrando um poeta santista, uma olha para outra e diz, eu sou quem sou por serdes vós quem sois. Quanto mais a liberdade de imprensa avança, mais a democracia se consolida e vice-versa. Quanto a esse episódio da censura ao filme de José Padilha, eu também vejo as coisas por um prisma constitucional. O Cristo Redentor ali no Rio, aquela figura admirável de braços abertos, é um bem cultural. O artigo 216 da Constituição nos habilita a conceituar a figura do Cristo ali postada como um bem cultural. É um bem de natureza imaterial, portador de uma referência à própria identidade do país. Então, muito mais do que um puro símbolo religioso, ele é um bem cultural remetido à identidade do próprio Brasil. E a censura que se fez, eu classifico como censura, realmente ofende outro artigo da Constituição. É o artigo 5º, inciso 9º, que fala da liberdade de expressão, não só artística, não só intelectual, não só de comunicação, como da liberdade de expressão artística. E o fato é que a figura do Cristo ali tem uma dimensão artística, no plano da escultura que é, e o filme é como o teatro, é como o cinema, o teatro, a pintura, a poesia, a música, não é? São expressões eminentemente artísticas. E a arte, como nós sabemos, não é, Dines? A arte tem suas licenças, mais até do que outras expressões da atividade humana, e não pode ser censurada, né? Eu me lembro até, se você me permite, sem querer me alongar, ainda sobre questionamento de figuras religiosas, que Tobias Barreto, em 1880, publicou um poema Ignorabimus, em que ele termina dizendo assim, não é, se os reis são sempre os reis, não é, se o povo continua a provar o duro freio da tirania e da miséria o travo, não é? De que foi que Jesus salvar-nos veio? Ele tinha o direito de, assim, se expressar tão contundentemente quanto a figura de Jesus? Tinha. Isso faz parte da arte, faz parte da literatura, faz parte da liberdade de expressão, que no fundo é a maior expressão da liberdade. E Castro Alves, antes de Tobias Barreto, Castro Alves morreu em 1871, o poema de Tobias Barreto é de 1880, todos se lembram daquele poema, né? Senhor Deus dos desgraçados, onde estás que não me ouves? Né? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde então corre o infinito, etc, etc. Então, esse tipo de questionamento faz parte da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e da liberdade artística. Jorge Duran, portanto, nós estamos, apesar de tudo, nós estamos inseridos
o Brasil, país livre, autônomo, disposto a participar da comunidade internacional, né? O Brasil ainda não conseguiu se mexer, quer dizer, precisou haver um ato negativo para que houvesse um mínimo de mobilização, sobretudo de um jornal que não é useiro em se levantar contra a hierarquia ou contra a cúria, não é? Como é que você vê esse... Bom, hoje, ler o jornal é um ato de adivinhação. Para mim é complexo falar sobre isso, porque vejo muito telejornal e assisto muito a imprensa seja na televisão ou lida, né? E procuro entender, se eu procuro entender o mundo juntando os cacos do que aparece na imprensa, só tenho que me nortear para uma bússola inventada por mim mesmo. Quer dizer, quem é esse sujeito, o que está dizendo e por que está dizendo isto? Eu acho preocupante a situação em relação, particularmente a mim, em relação à imprensa, porque não tenho bases como para afirmar. Me parece que é uma imprensa muito participativa, mas não uma imprensa que se dirija de uma maneira democrática, por usar assim, ou republicana, a todos, mesmo que sabemos que cada um tem seu pensamento. Eu não tiro nada, não deixo nada fora da política, né? Inclusive a religião também não deixo fora da política, e aqui temos um caso claro como ser um caso claro político, em que a religião se vê, a Igreja Católica se vê metida por um equívoco, me parece. Por outro lado, o mais preocupante para mim nesse momento é ver, por exemplo, existe a bancada religiosa. Então, a bancada evangelista. Não consigo entender como pode funcionar o país com uma bancada evangélica, a bancada católica, a bancada dos cineastas, a bancada como se chama, dos grandes empresários, dos bancos. Não consigo mais como abordar a partir das informações. O que eu acho preocupante hoje no mundo é a radicalização, principalmente em torno a questões religiosas. Fundamentalismo, é né? Fundamentalismo. E neste caso, é um atisbo, é fundamentalismo também, é uma pitada assim, certeira de fundamentalismo. Eu tenho direito a retirar, a proibir que se fale de tal assunto. Eu não gostaria que ninguém, o Brasil, vivesse uma experiência como a que vemos que se vive na Palestina e em tantos lugares do mundo, né? No Irã. Inácio Araújo, portanto, esse problema não é o problema do filme do Padilha, né? Quer dizer, ele está inserido na história do Brasil. Eu tomei a liberdade de lembrar na abertura do programa que durante os primeiros 308 anos da nossa história, nós estávamos submetidos à Inquisição. A Inquisição, cerca de 20 e poucos brasileiros ou residentes no Brasil foram levados daqui para Lisboa e executados pela Inquisição por heresia. Então, esse é um dado que a gente não pode esquecer, embora a historiografia oficial não goste de lembrar. Eu gostaria que você visse, nos trouxesse as suas luzes, como um romancista, como um crítico de cinema, como um jornalista que essa coisa, quer dizer, o Brasil não gosta de tocar nas inconveniências, não é? Inclusive na Copa do Mundo, né? Quer dizer, não, deixa para lá, o time é ruinzinho, mas a gente se vira e sai de 7-1. Né? Eu entendo. Quer dizer, acho que ninguém gosta de tocar nas inconveniências, mas as inconveniências nos tocam, né? Então, a gente precisa cuidar delas, enfim. O que você fala a respeito até da Inquisição, me parece que diz respeito assim, a uma tradição de obscurantismo grande que nós trazemos da Igreja Católica, né? E
E quando eu falei até agora há pouco que não se preocupar com uma bobagem, não quer dizer, eu acho intolerável, né, essa censura a isso, evidentemente, mas me parece que existe, do ponto de vista do catolicismo, aqui, me parece que isso também é um momento de obscurantismo, quer dizer, em vez de se abrir a uma maior tolerância, é um ato de intolerância absolutamente tolo, improdutivo, que absolutamente não conduz a nada, talvez conduza ainda a um aprofundamento de uma crise de perda de fiéis, etc., tudo isso que tem acontecido nos últimos anos com a religião católica, né? Agora, esse episódio me remete a alguns anos atrás, quando um pastor de uma dessas igrejas evangélicas, até o canal Record e tal, televisão Record, ele chutou uma santa, né? Então houve uma questão da imagem, o que traz a imagem, né? Se a imagem ela é um oco, um vazio, né? Ou se ela porta efetivamente carrega uma espiritualidade, né? Eu tenho a impressão que, no que diz respeito à imagem cinematográfica, a Igreja Católica tem uma tradição enorme, né? Não apenas ao cinema, mas também às artes plásticas e tal. Quer dizer, provavelmente a religião que constituiu a maior riqueza nesse setor. Se eu for citar aqui os cineastas católicos, Hitchcock, Rossellini, Robert Bresson, Éric Romer, quer dizer, em todos os lugares os católicos são muito presentes, justamente porque tratam a imagem, né? Eles se relacionam com a imagem. Então, do momento que você tem um ato de intolerância como esse, né, a igreja está, na verdade, manifestando uma certa incompreensão com a função, né, artística do cinema, que, entre outros, é da blasfêmia, né, porque a blasfêmia, às vezes, está muito próxima da completa fé. Não é? O caso do Buñuel, por exemplo, que na verdade, é um dos cineastas mais católicos que tem, absolutamente blasfemo, né, durante toda a sua vida. Eu não sei se eu delirei um pouquinho aqui quando eu falava, mas enfim, é um pouco o que isso. nós temos que fazer, o que faz falta na mídia brasileira é justamente isso, é a gente discorrer sobre esses temas tabus, inconvenientes, que incomodam, e falar e encarar isso. Eu acho que essa é a nossa função. Eu vi, só antes de a gente dar um intervalo, mas hoje alguns jornais noticiaram o fim do veto, não é? Mas eles não tinham anunciado o veto quando ele ocorreu, no início de julho. Então, é o samba do crioulo doido, quer dizer, diz que a igreja levantou o veto, não há mais veto, mas não anunciou que houve um veto. Então, a sociedade brasileira realmente, em alguns aspectos que são cruciais, ela é mal informada. E aí é capaz de cometer muitos deslizes, desatinos e injustiças, não é? Mas dessa vez fui eu que me alonguei. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com um debate sobre a participação das religiões na política de governo. Ministro Aires Brito, eu lembro que uma das belas entrevistas das quais eu participei foi com o senhor no ano passado, acho que foi em junho de 2013, e falamos sobre diversas coisas, e esse assunto de religião veio à baila, e eu me lembro que o senhor fez no programa, era um programa gravado, mas o senhor disse com todas as letras que agora o senhor continuava devoto, devotado a uma confissão religiosa, mas não queria mais intermediários, preferia falar com Deus diretamente, né? E me pareceu que era, digamos, uma atitude nova, né? Quer dizer, as religiões formais não podem mais fazer a intermediação entre o fiel e Deus. Como é que o senhor vê essa questão hoje? Bela memória sua. Eu respeito as religiões,
A Constituição fala das confissões, das seitas religiosas para protegê-las, mas eu entendo pessoalmente, a essa altura da vida, que as religiões existem para a gente não fechar com nenhuma. Né? É possível uma ligação direta da nossa sentimentalidade, da nossa consciência com o Criador de todas as coisas, porque no fundo eu sou deísta. Aliás, a própria Constituição invoca às expressas o nome de Deus no seu preâmbulo. O Estado é laico, mas a Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus. Então, eu sou aberto para uma vida transcendente desta. Eu sou aberto para algo que transcende o que Guimarães Rosa chamou certa vez de vida de aquém-túmulo. Quer dizer, há um além, eu acredito nisso. Mas já não preciso, e não digo isso com vaidade absolutamente, nem com soberba, mas não preciso de uma confissão, de uma seita para me comunicar diretamente com o que eu tenho como Criador. Sim, mas o senhor me permite mais uma perguntinha. É que há uma certa intolerância, inclusive a palavra, não, fulano duvida, se ele duvida, ele é ateu. Não, duvidar faz parte da condição humana, não é? O questionar, inclusive questionar a Deus, está nos dois testamentos, não é? Tanto no Novo quanto no Velho. Quer dizer, questionar, indagar, duvidar, isso faz parte da condição humana, não é pecado, não é um marginal considerar-se um agnóstico ou um descrente, não é? Como é que o senhor vê essa questão, que eu acho muito importante a sua opinião? No começo do programa, você também disse algo juridicamente correto, entre tantas outras coisas acertadas e sábias. A Constituição, não é, faz da religião, da crença em sentido religioso, uma expressão da liberdade, um direito fundamental. Mas o oposto, você disse isso, em outras palavras, o oposto do crente é o descrente. Convenhamos, é o incréu, é o incrédulo, não é o cético. Ele tem o direito de ser cético, de ser ateu, e de defender o seu ateísmo fazendo crítica aos fundamentos do teísmo, né? Fazendo crítica aos fundamentos da religiosidade das diversas religiões. E a Constituição, assim como, não é, protege, tutela a crença, também tutela com a mesma força, com a mesma carga de proteção, o contrário, né, a incredulidade. E o agnóstico é aquele que nem crê nem descrê, né? Ele nem afirma nem desconfirma uma vida supraterrena, a existência de Deus. Também isso é amplamente protegido pela Constituição brasileira. O homem é liberdade. Acima de tudo, nós somos seres dotados de livre-arbítrio, né? E a Constituição protege esse livre-arbítrio. Agora, não podemos discriminar outras religiões, outras confissões, porque aí estamos deixando, não é, de professar a nossa para desancar as outras por um modo preconceituoso. A Constituição prevê isso também. No inciso 41 do artigo 5º, diz que a lei considerará, não é, crimes os preconceitos, discriminações contra direitos fundamentais. Em suma, eu vejo sempre essas questões pelo prisma da Constituição, porque é minha âncora cognitiva, né? Eu tenho um critério objetivo para me posicionar sobre esses temas. Isso é brilhante, é um alento para nós, não é? É um estímulo. Jorge Duran, como é que você vê toda o panorama já no continente, não é? O continente foi colonizado por duas potências extremamente fundamentalistas católicas, né, no século XV e XVI. Isso ficou e permeou, combina-se às vezes até com extrema-esquerda e dá uma simbiose meio maluca. Como é que a sua visão do panorama continental? Bom, eu diria que embora tenha havido grandes avanços, porque os países vão ganhando uma dinâmica de informação muito rápida. A
juventude hoje se informa de uma maneira... nem sabemos como se informa, né? Nem como se comunica, mas o fato é que se comunica e se informa. E isso eu acho que vai unindo, de certa forma, o continente. Mas, por outro lado, é evidente que o peso da igreja ainda é enorme. Posso falar do Chile, que tem um peso enorme, sempre teve, né? A história, eu acho, da igreja é que não é clara, é uma história pouco conhecida, principalmente em seus aspectos mais obscuros. De fato, na ditadura no Chile, na Argentina, na Guatemala, onde teve ditaduras, não foi fácil a convivência e os posicionamentos de setores de igreja, porque houveram outros que foram bravos defensores da liberdade, por assim dizer, né? Por não falar de política, né? Diretamente, da liberdade. Então, veio um avanço em geral, e acho que em grande parte se deve à forma de se comunicar hoje, que é rápida, direta e com uma profusão um leque enorme de possibilidades de encontrar pontos de vista divergentes. Na divergência está a riqueza da liberdade. E isso é fundamental. E para um artista, ele tem o privilégio de dizer o que bem pensa. Esse é o trabalho, é aquilo que é importante na arte. O que um sujeito diz em determinado momento, a história dirá se aquilo teve alguma importância ou não. Mas no momento em que ele afirma algo, e sua língua é cerceada, sua voz é cortada, eu diria que atinge tanto o artista, mas menos ele, atinge os que não ouvem a palavra dele, criando um espaço de ambiguidade e de silêncio, no qual há algo oculto que nunca saberei, porque alguém não deixou esse sujeito falar. E aquilo eu acho grave para a sociedade como um todo. Inácio de Araújo, estamos nos aproximando do final do programa, mas eu queria ouvi-lo também sobre isso, quer dizer, nas artes brasileiras contemporâneas, e até um pouco menos, essas dúvidas ainda não apareceram, quer dizer, essas dúvidas de caráter ontológico, de Deus existe, não existe, eu creio, não creio. Como é que você vê esse... ainda é um sinal de submissão, de temor, de ser convidado para ir para Lisboa, para ser queimado numa fogueira, não? É engraçado você falar isso. Por coincidência, eu estou lançando um livro agora, não é propaganda, não, mas eu estou lançando um livro agora, um livro de aventuras extraordinárias, digamos assim, né? Em que a questão de Deus e do diabo é colocada o tempo todo em relação a nós, né, como eles penetrando no nosso mundo, né? Então, me parece que é algo que frequenta a todas as pessoas, né? Seja quando eu escrevo ficção, como agora, depois de muitos anos, voltei a fazer, seja na atividade crítica, me parece que a dúvida é um elemento fundamental, um elemento que a gente não pode dispensar. E justamente é isso que esses fundamentalismos me deixam muito estarrecido, porque eu penso assim que em termos de pensamento católico da questão da dúvida a respeito da existência de Deus, eu tenho uma admiração fantástica pela aposta do Pascal, né? Quer dizer, era um homem mais católico, né, do seu tempo, de um catolicismo radical, exagerado até, mas ele chega e diz, Deus existe? Eu não sei, né? Eu aposto que existe. Né? Ele faz uma aposta que Deus existe. Né? Essa aposta é uma aposta fundamental. Né? E nesse mundo
que nós vivemos hoje, que é um mundo quase, vamos dizer, de caos informativo, né? Vamos pegar, não essa questão do Cristo, que de certo sentido é óbvia, mas a questão do avião da Ucrânia, que ninguém sabe se quem derrubou foi o ucraniano, o russo, se foi o avião caiu, se foi tinha uma bomba dentro, enfim, não se sabe. Mas se vão constituindo assim teias, né, nas quais nós nos enredamos e que criam, de alguma maneira, o enredo do contemporâneo. Isso em vários níveis. Estou falando de um episódio específico, mas se espalha para vários outros, né? Então, me parece, para resumir, que o cultivo da dúvida é essencial e o cultivo da dúvida é um exercício de liberdade. E esse exercício nós estamos fazendo agora. Infelizmente, chegamos ao final desta edição histórica. Quero agradecer a presença aqui no estúdio do diretor Jorge Duran, em Brasília do ex-presidente, ministro do STF, Aires Brito, e em São Paulo, do crítico e do romancista e jornalista Inácio de Araújo. Na próxima semana, vamos falar das guerras midiáticas que acompanham os conflitos nos campos de batalha. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.